A Ciência de Ficar Rico. O manuscrito esquecido que inspirou milionários. Há livros que chegam ao mundo como tochas acesas, mas acabam escondidos em gavetas por décadas, aguardando que uma geração preparada os redescubra. Um desses livros nasceu em 1910, escrito por um homem que nunca alcançou fama em vida, mas cujo pensamento ecoaria por mais de um século. Seu nome, Wallace D. Wattles. Sua obra, The Science of Getting Rich, traduzida como A Ciência de Ficar Rico. Este não é apenas um livro sobre dinheiro. É um manifesto espiritual e prático sobre como criar prosperidade a partir da mente. Um manuscrito que, apesar de esquecido por muitos anos, inspirou os maiores best-sellers modernos, incluindo O Segredo, de Rhonda Byrne, que confessou ter encontrado em Wattles a base para sua filosofia. Mas aqui está o segredo sombrio. A ciência de ficar rico não ensina truques mágicos nem atalhos fáceis. Ele revela que o verdadeiro poder de criar riqueza está em alinhar pensamentos, emoções e ações com uma lei universal. E essa lei, segundo Wattles, é implacável. Você se torna aquilo em que pensa e atrai aquilo que sente com intensidade. Wattles começa com uma afirmação radical. Todos têm o direito de ser ricos. Não por ganância, mas porque a pobreza limita o espírito, rouba a criatividade, destrói o propósito. Para ele, enriquecer é um dever espiritual, porque apenas homens prósperos podem expressar plenamente seu potencial e contribuir verdadeiramente com o mundo. Eis a sombra. A sociedade sempre alimentou a ideia de que desejar riqueza é pecado, mas Wattles afirmava o oposto. Negar a riqueza é negar a vida. O livro apresenta um princípio central que parece simples, mas que carrega profundidade mística: pensar de forma criativa e não competitiva. Wattles dizia que o homem comum acredita que precisa disputar recursos, lutar contra outros, tomar sua parte do bolo. Mas o homem que compreende a ciência da riqueza sabe que a abundância é infinita, que a criação é constante e que não há limite para o que pode ser gerado. O competitivo vive na escassez. O criativo vive na abundância. Outro ponto crucial é o poder do pensamento sustentado. Wattles ensina que não basta desejar. É preciso imaginar com clareza, acreditar com convicção e agir com propósito. O pensamento é a semente, a fé é a água, a ação é o sol. Sem esse tripé, não há colheita. É por isso que tantos falham. Desejam sem acreditar, acreditam sem agir, agem sem disciplina. Mas o aspecto mais perturbador da obra talvez seja a revelação de que a pobreza é um estado mental antes de ser um estado material. Wattles afirma que o homem que vive em pensamentos de escassez jamais poderá enriquecer, mesmo que o ouro esteja diante dele, porque sua mente rejeitará oportunidades, sua dúvida sabotará conquistas, sua insegurança fechará portas. O homem pobre em pensamento multiplica sua própria miséria. Ao mesmo tempo, Wattles dá esperança. Qualquer pessoa pode mudar sua condição se mudar sua mente. Ele escreve: você não precisa competir por aquilo que já existe. Crie aquilo que deseja, pela força do pensamento aliado à ação. Isso soa como misticismo, mas é pura estratégia. Ele sabia que o homem que mantém visão clara, foco persistente e atitude positiva acaba encontrando caminhos que outros não enxergam. A obra insiste também na importância da gratidão. Para Wattles, a gratidão é a força magnética que mantém a mente em sintonia com a abundância. O ingrato fecha portas, o grato as abre. Aquele que agradece pelo que tem, ainda que seja pouco, cria espaço para mais. Eis um segredo espiritual profundo. Gratidão não é apenas virtude, é tecnologia mental para atrair riqueza. Wattles não nega a ação prática. Ele afirma que o homem deve trabalhar, mas não de forma desesperada e escravizante. Deve agir de maneira eficiente, com foco e disciplina, sabendo que cada tarefa é uma oportunidade de expressar abundância. Trabalhar com espírito negativo bloqueia resultados. Trabalhar com espírito de abundância multiplica-os. E talvez o ponto mais sombrio e provocador seja este. Segundo Wattles, muitos permanecem pobres porque secretamente acreditam que não merecem a riqueza. Esse sentimento de indignidade é a corrente mais pesada.
Ele escreve que o universo responde à imagem que projetamos de nós mesmos. Se você se vê pequeno, o mundo o trata como pequeno. Se você se vê digno e abundante, o mundo responde com oportunidades. Décadas depois, essa obra voltou à tona e incendiou mentes. Mas a pergunta que ecoa é: por que ficou esquecida por tanto tempo? Talvez porque a sociedade não estivesse pronta. Talvez porque o mundo precisava amadurecer para aceitar que riqueza não é pecado, mas escolha. Hoje, com tantos buscando respostas rápidas, a ciência de ficar rico reaparece como uma voz antiga, dizendo: tudo já estava escrito, vocês apenas não ouviram. Você que ouve estas palavras precisa refletir. Tem pensado de forma criativa ou competitiva? Sua mente se fixa na abundância ou na escassez? Você vive em gratidão ou em reclamação? Essas escolhas invisíveis determinam se sua vida será marcada por milagres de prosperidade ou por correntes de pobreza. Wattles não promete facilidades, ele promete certeza. Se você aplicar os princípios, a riqueza é inevitável. Não por acaso, muitos dos grandes milionários modernos estudaram essa obra e a usaram como guia silencioso. Leia A Ciência de Ficar Rico e descubra o manuscrito esquecido que inspirou gerações de milionários. O link está na descrição. Porque a verdadeira ciência da riqueza não está fora, mas dentro, esperando que você escolha criar em vez de competir, acreditar em vez de duvidar, agradecer em vez de reclamar.